presidente Lula embarca amanhã para a Malásia e pode incluir na agenda um encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Mas o que esperar dessa reunião e quais os possíveis desdobramentos dessa aproximação? Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, que já está aqui com a gente. Igor, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, obrigada pela disponibilidade. O que a gente pode esperar desse possível encontro, então? Olha, o presidente Lula tem o objetivo de avançar em um segundo momento com o presidente Donald Trump, de fato, no que foi iniciado naquela questão das tarifas, né? A gente está vendo que o presidente, o Marco Rubio, secretário de Estado, teve aí mais ou menos 1 hora de encontro com o Mauro Vieira, mas a gente não viu grandes avanços. O que primeiro se sinalizou foram os pedidos brasileiros, né? Pedimos que durante essas negociações caiam as tarifas extras de 40% e que a partir daí a gente tenha um encontro e uma negociação sobre as explorações de terras raras, que foi para mim um grande avanço, né? A gente colocar isso na mesa, e o que seriam uma possibilidade de novos negócios e interesses dos Estados Unidos no Brasil. A gente ainda não tem uma visão muito clara se foram colocados a questão das taxações de Big Techs e até mesmo de diminuição de tarifas alfandegárias para produtos americanos. Isso é de interesse dos Estados Unidos, mas eu não acho que o governo brasileiro entrou muito nessa área. O que eu acredito é que a gente não viu avanços práticos em relação a tarifas, a negociações que envolvessem um plano, né? Ficou tudo muito dentro da primeira análise. Então, como essa viagem do presidente Lula está sendo muito próxima, esse primeiro encontro do chamado grupo de trabalho entre os americanos e o Brasil, eu não acho que a gente vai ver algum tipo de avanço nessa viagem do presidente Lula. Pode haver algum tipo de conversa bilateral, algum tipo de entrega de propostas, mas nada de concreto, né? Essas negociações a gente só vai ver algum tipo de avanço no final de dezembro, começo de janeiro. Até lá, acho que vai vir muito para frente e para trás, e acho que não há hoje uma visão tão clara do que os Estados Unidos estariam dispostos a ceder. Lembrando, o governo americano só diminui as tarifas quando ele recebe propostas ou ele negocia depois de algumas semanas, meses, algo que é extremamente vantajoso para os Estados Unidos, que não é o caso do que nós estamos assistindo. E o presidente Trump não vai querer sentar, ele pode até conversar com o presidente Lula, mas fazer uma declaração aberta sem ter algo para mostrar internamente para o seu público nos Estados Unidos, né? Um outro ponto também importante é que o governo americano tem interesse que o Brasil não faça uma defesa aberta para a Venezuela, algo que ele fez no último final de semana, e eu acho que isso pode sim prejudicar as negociações. A possibilidade de a gente assistir na Venezuela uma intervenção interna ou até uma mudança de regime se torna cada vez mais forte, e se isso ocorre, o Brasil é um player importante na região que vai ser ouvido e tem um peso importante que os americanos não querem que fique contra eles, né? Então acho que muito mais do que as negociações que a gente está assistindo, existe sim uma disputa geopolítica e aqui se envolve, vai se misturar com a disputa comercial que a gente assiste, e que na prática eu não acho que nessa reunião agora na Ásia isso vai ser adereçado. Está muito cedo ainda para que isso ocorra. Porém, do nosso lado, há sim um interesse do presidente Lula de sentar com o presidente Trump e tentar pressionar, não diria pressionar, mas tentar fazer com que o presidente Trump avance nessas negociações. Agora, a prioridade, é importante dizer, não está sendo a América Latina de uma maneira geral. Se for para a América Latina, a Venezuela, não é Brasil. E hoje a gente está vendo o conflito no Oriente Médio desafiando o cessar-fogo e, ao mesmo tempo, na sexta-feira, conversas de que há uma nova possibilidade de acordo de paz agora para a Ucrânia. Então, acho que o Brasil vai sim tentar colocar posições e mostrar o nosso interesse de diminuir as tarifas. Eu acho que isso é fundamental, mas eu não acho que nessa semana isso vai ser a principal prioridade do radar dos Estados Unidos. Pois é, Igor, porque a gente também tem que considerar o histórico aí de divergências, né, entre Lula e Trump. O que essa aproximação pode sinalizar, então, aí nos próximos dias em termos de estratégia diplomática do Brasil?
Olha, eu acho que é muito importante que essa divergência saia do papel. Apesar de nós termos visões políticas completamente diferentes, né? O presidente Trump é um presidente muito mais à direita, o presidente Lula é um presidente nitidamente à esquerda. Os dois têm interesses nas diminuições de tarifas. O presidente Trump tem um interesse fundamental no Brasil, que é diminuir a relação que o Brasil tem com a China, ou seja, ele está fazendo isso muito claramente com a Argentina, né? Aumentando as operações de comércio de reservas internacionais com os argentinos. Ele também está avançando isso com o Paraguai, um apoio muito grande aos paraguaios, e é muito nítido que ele quer sim o Brasil mais próximo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o presidente Lula entende que quanto mais tempo passa, e nós perdemos os mercados consumidores, principalmente para o nosso agro brasileiro, para as empresas para os importadores americanos, já fica muito claro para o governo brasileiro que isso vai diminuir receita, vai diminuir entrada de dólares e, principalmente, uma vez perdidos os nossos consumidores americanos, o México, a Colômbia, a própria Argentina vão tomar o nosso lugar e é difícil recorrer depois. Então, o presidente Lula tem interesse em avançar nisso muito rápido. O que eu vejo pela primeira vez, e é importante dizer isso, que apesar das ideologias fortes dos dois presidentes, desde a reunião das Nações Unidas até agora, está muito nítido que o pragmatismo está aparecendo mais. Os dois estão, sim, tentando encontrar um middle ground para que eles possam negociar as tarifas e negociar também uma diminuição da influência chinesa. Acho que isso está muito dentro desse contexto, né? Agora, não é do dia para a noite isso ainda vai demorar algumas semanas, se é que isso pode se tornar uma realidade. Mas só nós estarmos assistindo uma negociação direta entre Marco Rubio, secretário de Estado, e Mauro Vieira, eu acho que é um avanço muito grande para um governo brasileiro que estava basicamente sem nenhum tipo de interlocução há 1 mês, 2 meses atrás com a Casa Branca, o que era muito ruim. E como que essa reunião pode ser interpretada pelos demais parceiros internacionais do Brasil, especialmente China e União Europeia, caso aconteça, né, um possível encontro aí? Olha, eu não vejo isso como algo muito negativo. Eu acho que a gente tem uma visão de que há uma bipolaridade de você estar de um lado, estar de outro, mas o Brasil se avorou, né, de uma visão de um grupo de países, tão quanto a Índia, dos chamados não alinhados, né, que não há um alinhamento direto para nenhum dos blocos. Apesar de ser muito nítido uma predileção do governo brasileiro pela China, não é uma totalidade do governo, né? Vou dar um exemplo muito claro, que os militares americanos têm tecnologia e têm predileção e até mesmo uma visão democrática pelos Estados Unidos, né? O empresariado hoje está focado no acordo Mercosul-União Europeia, os exportadores do agro, e o governo tem essa predileção pela China por uma questão ideológica. Então, essas diferenças internas no Brasil fazem com que nós não sejamos diretamente alinhados. Então, os parceiros não veem com maus olhos. Os próprios chineses entendem que a relação do Brasil tem que ser minimamente organizada com os americanos, porque senão gera um conflito de vendas de produtos que nós somos concorrentes e muitas vezes suprimos o governo americano, então é salutar isso. E os próprios europeus entendem que quanto menos conflitos internacionais nas tarifas, melhor a possibilidade de negócios do mundo inteiro, né? A União Europeia é um grande player, um grande defensor do multilateralismo e contra tarifas. Então, acho que o mundo, de uma maneira geral, vê com bons olhos se diminuir as tarifas do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Se as tarifas do Brasil forem abolidas ou diminuídas, isso diminui para os outros players, os outros países, o risco de que novas tarifas serão atingidas por eles por motivos similares. Então, de uma certa maneira, o Brasil está dentro desse spotlight, que se o Brasil conseguir melhorar sua relação com os Estados Unidos, até porque é um dos poucos países que tem sanções Magnitsky, os outros países entendem que também poderão fazer negociações. Então, acho que o Brasil está sendo uma espécie de país com fogo na frente, e que está todo mundo esperando saber como é que vai ter essa relação entre os dois presidentes. É isso, doutor Igor. Obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando e numa próxima, então, o senhor volta aqui para comentar, viu? Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau.